Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 indicadores essenciais para a gestão do teu negócio. Além disso, eu vou te mostrar como você pode medir eles e como eles são essenciais para que a sua empresa possa crescer de forma saudável e sustentável. Para isso, a gente vai primeiro entender o que são indicadores e por que eles são relevantes, depois destrinchar cada um dos 3 indicadores essenciais para a sua empresa e no final vou te dizer como você pode medir eles na prática e sem enrolação. E para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, se inscreve aí no canal porque é desse jeito que a gente sabe que a gente está fazendo um conteúdo de qualidade e que está fazendo sentido para a realidade de vocês. E para a gente começar a falar sobre os indicadores, é importante a gente entender primeiro o que é um indicador. O indicador, ele nada mais é do que uma métrica que é utilizado para poder definir o desempenho ou a eficiência de um projeto, processo ou até mesmo de uma empresa como um todo, né? Tem até uma frase muito famosa do Vicente Falcone, uma das maiores referências que a gente tem em gestão no Brasil e no mundo. E nessa frase ele diz que sem medição não há gestão. E essa frase vem muito forte porque para você efetuar uma melhoria contínua dentro da sua organização, dentro dos seus processos, é necessário que você tenha uma medição inicial sobre qual é a sua situação atual hoje, para que aí você consiga definir um problema e sanar esse problema de forma satisfatória, identificando que de fato o futuro que você alcançou, o contexto final que você alcançou, ele foi medido como melhor do que a medição inicial que você teve. E o nosso primeiro indicador é a margem de lucro líquido. A margem de lucro líquida, ela serve para dizer se a empresa deu lucro ou prejuízo, qual foi o resultado operacional daquela empresa. E aí o principal indicador que ela traz é se a sua operação ela é uma operação que ela roda de forma enxuta ou se ela está rodando hoje de uma forma muito pesada, com muitas despesas e custos em cima dela. Para a gente entender melhor como funciona a margem de lucro líquido, eu quero que você imagine que a sua empresa é um carro. E aí, para você entender o quão econômico é esse carro, normalmente, né, ali na ficha técnica do carro, mostra qual é o quilômetro por litro que o carro faz. Tem alguns carros que fazem 13 quilômetros por litro, tem algum carro que fazem 8 quilômetros por litro. Aquilo nada mais é do que o rendimento do carro. Quanto maior o quilômetro por litro do carro, mais ele consegue rodar com menos recursos dentro dele. A margem de lucro líquida é a mesma coisa para a sua empresa. Vamos supor que você tem 50% de margem de lucro líquida. Isso significa que a cada R$ 1.000 que entra na sua empresa, através de receitas, pelos pagamentos dos seus clientes, R$ 500 ficam no seu caixa. Então, a cada R$ 1.000 que entra na sua empresa, R$ 500 é tornado caixa mesmo, de fato, que você pode chamar aquilo de lucro, né? E o que isso significa? Empresas que têm a margem de lucro líquida maior, elas costumam ter uma operação menor, ou seja, elas conseguem fazer mais com menos. E aí um exemplo que a gente tem disso dentro do mercado é a própria Nubank. O Nubank ele consegue ter uma margem de lucro líquida muito maior do que outros bancos e por isso ele consegue ter um valor de investimento, né, um valor de capital maior do que grandes bancos, bancões, né, que a gente chama como, por exemplo, o Santander e o Bradesco. Então ele já ultrapassou o valor de mercado desses bancos por conta não do lucro absoluto que esse banco deu, mas por conta da margem de lucro dele ser extremamente alta. Ele roda muito dinheiro com pouco recurso. E aí, para exemplificar para vocês como é que essa margem de lucro ela pode ser medida e verificada, eu trouxe aqui um exemplo de modelo, né, que a gente apresenta para os nossos clientes em relação ao financeiro quando a gente vai estruturar esses indicadores para eles. Mas aqui, basicamente, a gente tem uma receita bruta, que ela é a soma de todas as vendas, né, que foi realizada ali para a organização, e aí, a partir disso, a gente tem deduções da receita, que normalmente são impostos ou comissões de vendedores, né? Então, normalmente, quando você tem algum vendedor na empresa, você coloca ali uma comissão de 5%, 10% em cima do valor da receita. Esse gasto já entra aqui diretamente. E aí, a gente, a partir da dedução das receitas em cima dessa receita bruta, a gente já tem a nossa receita líquida, que é onde a gente, de fato, começa a olhar para os outros gastos da organização, começando com os custos de vendas. Os custos de vendas são os gastos que eles estão relacionados à produção de fato da empresa. Então, pegando o exemplo de um posto de gasolina, o pagamento que é feito aos fornecedores dessa gasolina de fato, ele entra como custo de vendas, né? Outro exemplo aqui seria o próprio frentista dentro desse posto de gasolina. Para o posto de gasolina conseguir fornecer essa gasolina, esse produto, ele precisa desses frentistas para poder abastecer o carro do cliente, né? E aí entra outros pontos também, como a manutenção das bombas, enfim, um exemplo aqui voltado a isso. A partir disso, a gente tem o nosso lucro bruto. E aí, dentro do lucro bruto, ele aparece só os custos de vendas. Então, quanto que custou para a empresa, de fato, né, realizar esse serviço que ela se propõe a realizar.
Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que 28% da receita já foi embora aqui, né, com esses custos de vendas. E aí sobrou 67,96% para poder fazer os pagamentos seguintes, né, que entre eles estão as despesas gerais, que são todos os gastos, basicamente, que não envolvem a produção direta da organização. E aí, pegando o exemplo do gosto de gasolina, por exemplo, o prolabore do patrão, ela entraria aqui como despesas gerais, porque ele está mais gerenciando, ele não necessariamente está envolvido diretamente ali com a produção daquele lugar, né? Outro exemplo, por exemplo, também seria o aluguel de uma loja de conveniência ou de uma sala que fica ali mais para a gestão do posto de gasolina, energia dessa sala especificamente, né? Internet ali para poder oferecer ao cliente ou então para poder fazer alguma administração dentro do posto de gasolina, salários de pessoas que não estão envolvidas diretamente ao serviço prestado, como por exemplo limpeza do local, enfim, coisas, gastos que não estão envolvidos diretamente dentro da operação. E depois das despesas a gente tem os impostos e depois dos impostos a gente tem de fato o lucro líquido. E dentro disso a gente tem a nossa margem de lucro líquida, que é exatamente o indicador que a gente conversa, que nesse caso está 23,19%. E por que é tão importante a gente ter noção desse número? Para ter um entendimento de quanto que vai ficar no caixa após todos os gastos serem realizados em média. Então, se eu sei que a minha empresa faturou 100 mil, vai faturar 100 mil reais no próximo mês, muito provavelmente 23 mil reais vai ser o que vai ficar ali para eu poder fazer um investimento, fazer alguma predição dentro da operação que está sendo realizada, né? E nesse caso aqui, que a gente tem a DRE completa, a gente pode fazer algumas análises mais específicas. Se eu quiser reduzir algum gasto, eu sei que o meu foco maior tem que ser as despesas gerais, porque elas representam 42,26% da receita, enquanto meus custos de venda só representam 28%. Então eu estou gastando mais para poder manter despesas que não necessariamente estão ali junto ao cliente, né, fornecendo o serviço diretamente ao cliente, do que de fato efetuando compra de gasolina ou então pagando de fato os frentistas ali dentro dessa operação, né? Então são algumas análises que a gente consegue ver a partir do momento que a gente tem uma margem de lucro líquida explícita para a gente poder analisar. O nosso segundo indicador é o ticket médio. O ticket médio nada mais é do que um indicador que mede quanto seus clientes pagam a cada compra que ele realiza dentro do seu negócio. Então vamos supor que você é um restaurante e que os clientes eles pedem normalmente uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Esses valores, em média, juntos, eles dão ali em volta de R$ 150, R$ 200. Esse é o ticket médio. Pode ser que o cliente vá um dia e todo o conjunto de produtos que ele pediu deu R$ 500 e o outro deu 50, mas o que importa pra gente aqui é o ticket médio, é a média desses valores. Então, por exemplo, nesse caso desse restaurante, R$ 150. Agora imagine que você é uma empresa de varejo e que você vende colchões, por exemplo. Então, na sua loja de colchões, se o seu cliente leva em média 2 travesseiros e um colchão, o ticket médio vai ser o valor desses 3 produtos juntos. E por que o ticket médio é importante, né? Para a gente poder mensurar o quanto que novos clientes entrantes eles vão fazer de resultado para a sua empresa. E também para a gente entender se hoje o nosso ticket médio ele está abaixo ou acima do mercado e como é que a gente pode trabalhar estratégias para poder modificar isso. De todos aqui, eu acho que o ticket médio é o que tem o resultado mais de curto prazo, porque você consegue identificar ali, de fato, quanto um cliente traz de retorno para você, em média, ao momento que ele entra na sua loja, né? E por último, a gente vai falar sobre a taxa de conversão. A taxa de conversão nada mais é do que o número de clientes que fecharam com você dividido pelo número de clientes que entraram na sua loja ou que conhecem o seu negócio. Então, o cálculo específico da taxa de conversão ela vai variar de negócio para negócio, mas ela basicamente visa medir o quanto que você e os seus vendedores conseguem transformar aquele possível lead em um cliente de fato. E aí você conseguindo medir a taxa de conversão, você consegue identificar se o seu processo comercial hoje ele é positivo, ele é duradouro ou se ele ainda precisa de muitas melhorias. De uns tempos para cá, com a evolução do marketing digital, viralizou muito o funil de vendas, né? E hoje você, empresário ou gestor de uma empresa que está no digital ou que está no modelo físico, é essencial que você conheça muito bem o seu funil de vendas, para que você identifique exatamente qual etapa do funil de vendas que você mais perde clientes e também para identificar se hoje a sua taxa de conversão ela é favorável ou não mediante o mercado. Então, recapitulando aqui os nossos indicadores essenciais que a gente conversou hoje,
O primeiro deles, a margem de lucro líquida. Para você conseguir chegar nesse número final, é importante que você tenha uma DRE muito bem estruturada e com os números bem confiáveis para poder estar fazendo essa medição. Para calcular o nosso segundo indicador de ticket médio, você precisa ter categorizado todas as vendas da sua organização. E aí é importante que nesse caso, por exemplo, você emitiu notas fiscais, você fez alguns recibos, esses valores são de fato os que contabilizam ali para o ticket médio. E aí a média daquele valor, né, seja no período que está sendo analisado, mensal, anual, é o valor de fato que vai ficar como ticket médio. O nosso terceiro indicador, o de taxa de conversão, ele é um pouco mais chatinho da gente conseguir calcular, porque você precisa ter um CRM ou algum método de gestão dos seus contatos, dos seus leads, que estão passando ali na sua loja, passando na sua empresa e que conhecem a sua organização. A taxa de conversão final é normalmente calculada pelo número de clientes que você fechou em um determinado período, dividido pelo número de leads que você construiu nesse determinado período também. Bem, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido produtivo aí para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.